Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para, dentro de alguns instantes, darmos início ao nosso momento de oração e meditação, dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão, tempo da transição. Hoje a nossa temática é felicidade seguindo os passos de Jesus. E assim, encontramos-nos diante de uma possibilidade de finalmente compreendermos a nossa missão, o nosso dever, o nosso compromisso para com a civilização que nos abraça, que nos hospeda, que nos ajuda. E assim, a colocação das águas é uma opção de cada um, de cada uma. Fica a critério. E ao final, quem assim optar, receberá uma água fluidificada, ou benzida, ou magnetizada. Dê o nome que você quiser. Mas o que importa é que ela vai complementar a fusão das energias que seremos agraciados. E assim, até já, às 20 horas, apesar de não sermos dignos, aqui estaremos reunidos, humildemente, para passarmos aquilo que nos for permitido retransmitir. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo da reflexão, tempo da transição, tempo que somos convidados a finalmente acordarmos para aquilo que Jesus veio aqui nos dizer. Tivemos a oportunidade de viver algumas encarnações nesses 2000 e alguns anos que passamos. Tivemos a oportunidade de reviver momentos onde pudéssemos aplicar finalmente toda a codificação que Jesus nos deixou, mas ainda, habitantes de um planeta de provas e expiações, estamos distantes, muito distantes da luz. Mas aqui estamos com a possibilidade de, se for essa a nossa opção, modificarmos a nossa conduta. Tal qual o filho pródigo que ao pai retorna, retornaremos finalmente à nossa condição de semeadores, de servos de Jesus, por onde quer que andemos, por onde quer que passemos. Sempre lembrando que para isso não precisaremos modificar em nada nossas vidas. Não precisaremos nos isolar nos mosteiros, não precisaremos abandonar nossas famílias, não precisaremos viver como eremitas. Nós vamos continuar exatamente onde estamos, porque é aqui que temos que estar. Com os nossos compromissos, com as nossas obrigações, com os nossos deveres, mas tudo isso vivendo dentro da gratidão e da felicidade. Porque é assim que nós evoluímos. Não receberemos tudo assim, sem esforço, porque nós nos tornaríamos extremamente, vamos dizer assim, rotineiros, sem ambições, sem
não haveria crescimento, não haveria nada, nós seríamos assim parasitas, vivendo neste mundo ao qual estamos conectados. E hoje nós vamos dando sequência à leitura do livro Feliz, a felicidade pronta para entrar em nossa vida, do querido irmão José Carlos de Luca. E nós estamos entrando no capítulo 30, que é praticamente o último capítulo do livro, e ele será lido em 2 ou 3 semanas, porque ele é um pouco mais extenso, e nós vamos adentrar a uma situação que ele vai nos relatar, sem querer com isso obrigar a quem quer que seja a seguir, mas fica o ponto, fica a recordação de um tema que ele vai abordar. E eu quero falar para todos nós, recordar aqueles que já o conhecem, aqueles que seguem, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, na era moderna, ela tem o marco, que é o Livro dos Espíritos. Essa edição que nós utilizamos, ela foi traduzida do francês para o português por José Herculano Pires. Existem outras traduções, mas o seu conteúdo, a sua essência é sempre a mesma, pois não há grandes considerações a serem alteradas, nem dogmáticas que sejam. Então eu gostaria de ler a introdução do Livro dos Espíritos, para nós podermos entrar no contexto do capítulo que iremos ler hoje. Sempre lembrando, nós somos, acima de tudo, espíritos. Precisamos ter educação do espírito, não educação espírita. É uma diferença muito grande. Porque espírito, todos nós o possuímos. Criados à semelhança e imagem do Pai Maior, vivendo no corpo de Deus e buscando, acima de tudo, o aperfeiçoamento nas diversas condições que já vivemos e viveremos, sempre com a permissão do Pai, no sentido de evoluirmos e crescermos. Então, eu gostaria de ler esta introdução, um trecho dela pelo menos, para que possamos posteriormente adentrarmos a leitura do capítulo do dia de hoje, onde somos convidados a viver a felicidade. Felicidade que Jesus deixou para nós e que nós estamos fugindo dela, mesmo dizendo que a procuramos, porque nós praticamos atos que nos afastam cada vez mais da realização enquanto espíritos que somos. Porque temos vazios existenciais. Vivemos um papel que muitas vezes é exercitado a fim de atender às solicitações da sociedade que nós estamos inseridos. E nós omitimos-nos enquanto seguidores do Mestre. Então esse novo tempo é o tempo da transição que nós estamos passando. Esse tempo que nós estamos atravessando é um momento que precisamos trazer para nossas vidas essa reflexão do alimento espiritual, que é tão essencial quanto o alimento material. Porque se falta um deles, sentimos-nos enfraquecidos, sentimos-nos entristecidos, sentimos-nos vazios, porque algo está faltando e temos que viver uma vida em equilíbrio. O equilíbrio material e o equilíbrio espiritual. Então vamos à leitura do dia de hoje. Introdução ao livro dos Espíritos. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade.
Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro, não havia espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas, depois que Allan Kardec lançou a publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. A grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas, assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João 14. E o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. E assim, nós recordamos a doutrina espírita, o seu início, a sua codificação com o Livro dos Espíritos. Inaugura-se uma nova fase para nós espíritos. Todos nós somos espíritos. Independente da filosofia religiosa que seguimos ou não, todos nós somos espíritos, eternos, insistindo, criados à imagem e semelhança do Pai. E assim, nós vamos entendendo um pouquinho de tudo isso que quantas vezes nos traz questionamentos. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O porquê das afinidades espontâneas? O porquê das rejeições instantâneas? O porquê das afinidades que nos levam a relacionamentos conjugais, relacionamentos de pai, de mãe, com filhos, filhas e agregados? E tudo isso nós encontramos a resposta nesta maravilhosa obra que nos trouxe Kardec. Kardec não criou o Livro dos Espíritos, para aqueles que não sabem. Kardec, utilizando-se de médiuns em diversas localidades, quando não havia comunicação entre eles,
fazia a mesma pergunta e, desde que as respostas fossem devidamente correspondentes, ele as considerava. Caso contrário, ele não o publicou, deixando sempre o seguinte: a verdade sempre aparecerá. Não com o intuito de querer fazer qualquer analogia, qualquer coisa que não fosse extremamente alicerçada dentro dos fundamentos da doutrina do amor e da caridade. E assim surgiu esta filosofia que nos convida a toda essa reflexão, que nos traz respostas, combatida por muitos, ignorada por outros, mas aqui estamos, humildemente, pregando, apoiando, seguindo em frente, não para a promulgação da doutrina espírita como única, mas sim como uma das bases que podemos utilizar para encontrar Jesus em nossas vidas. Esse é o objetivo maior de qualquer religião que seja. Encontrar Jesus, encontrar Deus, encontrar o eu, porque Deus não está lá, Ele está aqui, em mim, em você, no nosso interior. Ele está em nós. E quando nós deixarmos essa semente germinar, ela tomará conta da nossa fé, do nosso entendimento e nos abrirá os olhos para sairmos finalmente da escuridão. Então, esta noite, nós vamos ler um trecho do capítulo 30 do livro Feliz, de José Carlos de Luca, um livro maravilhoso que nos foi intuído para seguirmos nesse projeto das segundas-feiras. Esse é um livro que, como nós costumamos dizer, é interessante você ter ele ali na sua cabeceira. O que é livro de cabeceira? Não é necessariamente precisa ficar ali no seu criado mudo. É um livro que, como aqui nós somos convidados a falar do Livro dos Espíritos, é um livro para vez ou outra você ir lá e pegar. Ou reler ele, ou folhear ele aleatoriamente no título que você deseja. E assim nós vamos encontrando estímulos, porque nós precisamos muito desses estímulos. Nós, às vezes, seguimos um caminho e temos uma sensação que estamos sozinhos. Por isso que Jesus disse, a estrada do bem é estreita. Não significa que ela é muito apertadinha, significa que às vezes você está ali seguindo uma filosofia, seguindo um caminho e todos os outros estão lá. O que é a estrada larga que Jesus fala que leva ao precipício? É aquilo que comumente nós somos induzidos a participar. Nesta espécie, entre aspas, de encenação de um papel que temos a desempenhar. Quando nós somos convidados a vivenciar a nossa verdadeira essência, que é a essência do amor, a essência da luz, a essência do perdão, a essência de darmos as mãos e ajudarmos uns aos outros sem segregar, sem separar, sem ver a questão que seja, porque somos todos um. Somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai maior, nosso Deus. É isso que é o ensinamento que o Mestre nos traz. Então, nós vamos nos preparar e eu convido a todos vocês, a todas vocês, para que acomodem-se confortavelmente. Recoste-se, fique como você se sentir bem. Inspire profundamente. Procure descruzar pernas e braços para um relaxamento mais gostoso. Feche os seus olhos e mentalize o sol nascendo. E vamos à leitura do trecho do capítulo de hoje, quando nós receberemos, enfim, o prólogo deste livro que nós estamos a seguir
por intuição dos irmãos da espiritualidade. Inspire profundamente, busque um nível de relaxamento, mentalize o sol nascendo, mentalize que o sol, quando brilha, ele leva embora a escuridão. Nos mostra as cores, os pássaros, os caminhos seguros, nos mostra, acima de tudo, a grande organização da natureza que está junto de nós, nos convidando a também nos reorganizarmos como seres eternos que somos. Inspire e solte. E vamos à leitura. A maior missão de nossa vida. Vou ler as palavras do autor. Talvez grande parte dos meus leitores, nos fala José Carlos de Luca, saiba que eu professo a fé espírita. Há mais de 20 anos venho divulgando o espiritismo através de palestras, livros, programas de rádio, redes sociais e participando de um grupo de estudo e prática espírita na capital de São Paulo. Meu propósito, porém, não é o de arrebanhar seguidores para a doutrina espírita, aumentar o número de adeptos. Meu ideal tem sido o de aumentar o número de pessoas felizes. E creio que o Espiritismo traz uma contribuição valiosa para isso. A condição de espírita não me isenta do respeito que devo às pessoas que possuem outros credos, ou mesmo aquelas que não possuem religião alguma. Não tenho a pretensão de achar que o Espiritismo é melhor do que outras religiões. Como disse certa vez o Dalai Lama, líder mundial do budismo, inquirido sobre qual seria a melhor religião do mundo. Eis que Dalai Lama responde diante de uma grande assembleia. A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Eu posso dizer que o Espiritismo tem feito isso em mim, na medida em que me ajuda a viver melhor comigo e com as pessoas à minha volta. O mundo de Deus é muito grande para que nele exista apenas uma única estrada. Religiões são estradas e cada um tem o direito de escolher a sua. Mas, ao final, todas elas vão se encontrar no mesmo ponto. Um lugar onde o amor se transforme na única religião, onde o respeito ao próximo seja a principal lei, onde a fraternidade integre todos nós num só povo, numa só raça, num só rebanho. Caminhando pela estrada do Espiritismo, eu, nos fala o autor, tenho aprendido algumas coisas que me ajudam a ser feliz e quero dividi-las com você. Como disse, se você não for espírita, fique tranquilo, fique tranquila para ler, para ouvir o que vamos lhe contar a respeito do que temos visto e aprendido na estrada que tenho percorrido. Você pode muito bem continuar na sua própria estrada e, quem sabe, se valer da minha experiência para enriquecer a sua caminhada. Eu também tenho feito isso. Continuo firme no caminho que abracei, mas isso não me impede de olhar, refletir e aprender com a experiência de irmãos que estão percorrendo caminhos diversos do meu. Afinal de contas, quem pode dizer que tem a posse de toda a verdade? Dizem
que a verdade é um grande espelho que se quebrou em 1000 pedaços. Cada pessoa tem apenas um desses pedaços, que reflete aspectos da verdade total, a qual somente Deus possui na sua integralidade. E, como faz tempo que eu já não me acho mais um Deus, que descobri que tenho apenas um pedaço desse espelho, vou apresentar a vocês o que vejo através daquele que o Espiritismo colocou em minhas mãos e que tem me ajudado a viver feliz. Somos espíritos eternos. Aprendi que nossa verdadeira natureza é espiritual. Não somos o nosso corpo. Basta ver que, no momento em que o espírito se desliga da matéria, o corpo se torna um cadáver, isto é, sem vida. O espírito é que dá vida à matéria. O corpo é uma vestimenta que o espírito usa durante o período em que ele permanece na Terra. Terminada a jornada, a alma regressa ao mundo espiritual com o acúmulo das experiências obtidas. A morte é apenas o término da experiência na Terra, e não propriamente a morte do espírito que estagiou por aqui e que continua sua caminhada em outra dimensão. O espírito não morre, apenas muda de endereço cósmico para uma das infinitas moradas existentes na casa do Pai, conforme a expressão utilizada por Jesus. Essa visão me ajuda a ser feliz, porque dissolveu em mim o fantasma da morte como o fim de tudo. Era angustiante pensar que eu deixaria de existir e que nunca mais voltaria a ver as pessoas que amo. Era torturante pensar que Deus havia colocado o sentimento de amor em cada um de nós como o fundamento mais importante da vida e que, depois que as pessoas conseguissem se amar, todo aquele sentimento lindo, nascido entre elas, desapareceria por completo, com a morte para nunca mais ressurgir. O Espiritismo me trouxe alento ao me mostrar que, após a morte do corpo, o espírito permanece vivo e, assim, o amor com ele segue para sempre. Por isso vale a pena amar, vale a pena ser bom, vale a pena ser justo e ético. Vale a pena construir relações saudáveis que, além de nos proporcionarem momentos de grande felicidade aqui na Terra mesmo, prosseguirão conosco além das fronteiras da morte. Onde formos e onde estivermos, o amor que damos e recebemos estará conosco. Certa feita, estando numa festa entre amigos, apresentaram-me uma senhora muito simpática e sorridente. Ela estava ao lado de um rapaz que me pareceu ser seu filho. Procurando estabelecer um diálogo, perguntei-lhe quantos filhos ela tinha. Mantendo o sorriso, ela respondeu: tenho 2 filhos. Este aqui ao meu lado é o mais jovem. E o outro filho já se encontra no mundo espiritual. E falou tudo isso sem qualquer nota de tristeza em suas feições. Ela, certamente, sentia saudade do filho, mas tal sentimento não a tornou uma pessoa infeliz. Ela sabia que o filho continuava vivo e que, um dia, cedo ou tarde, o reencontraria na pátria espiritual. E assim, nós fizemos esse trecho desse capítulo
para que possamos, sem pressa, objetivarmos a reflexão. Refletir. Este é um assunto que nós precisamos refletir. Felicidade todos nós queremos. Nós as buscamos nas coisas mais transitórias possíveis e deixamos de lado os grandes tesouros que nos são oferecidos quando da nossa vinda para essa experiência reencarnatória. Deixamos de agradecer, de praticar a gratidão e ficamos numa mendicância, desejando apenas bens materiais, como se lá encontrássemos toda a felicidade que existe. Encontramos a discórdia, o ciúme, a inveja, encontramos a cisânia, encontramos tantas coisas que nos traz sempre aquele medo. Notem que quanto mais abastada a pessoa está, ela mais isolada está ficando. Por segurança, não consegue mais caminhar só. Ela precisa de alguém a protegê-la, porque está com muito medo. Não tem mais a sua liberdade. E assim, nós vamos vendo que não é muito por aí que nós vamos encontrar a felicidade. Às vezes, caminhando numa estrada solitária à noite, principalmente quando a noite cai, que você avista aquela casinha lá em cima, no alto de uma colina, uma habitação rural, na sua simplicidade, e talvez nos passe pela cabeça: ai, aquela pessoa aí que é feliz. Porque temos muitos problemas a resolver, porque acumulamos muitas coisas, porque estamos deixando a vida passar. Não é lá que está a felicidade. A felicidade está no nosso interior. Nós precisamos nos empenhar em despertá-la, em fazer com que ela venha à superfície. E para isso eu preciso me permitir ser feliz. E eu faço isso começando praticando todos os dias de minha vida gratidão. A gratidão pela minha família, a gratidão pelos meus pais que me receberam, a gratidão por todos aqueles que me cercam, a gratidão por tudo que eu passo, que eu já passei, porque eu sei que tudo isso é feito para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. Então, o primeiro passo para a felicidade é encontrarmos-nos conosco mesmo. É nós nos amarmos. É nós entendermos que somos espíritos imperfeitos, sim, mas temos condições de aperfeiçoarmos-nos individualmente como sociedade a níveis quânticos, exponenciais ao bilhão. E assim nós vamos viver felizes. É uma decisão de cada um de nós. Vamos refletir sobre o que hoje estamos conversando. É uma reflexão sobre a vida, sobre a reencarnação, sobre tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer. Na próxima semana, daremos continuidade a esse capítulo. E assim, juntos, nós vamos estar marchando com Jesus ao nosso lado. Porque estaremos entrando em sintonia com Ele a partir do momento que habilitarmos-nos a ser semeadores, ceareiros na casa do Pai. E vamos orar. Senhor Jesus, Mestre do amor e da luz, neste dia de hoje, neste encontro que estamos participando, pedimos humildemente que a sua luz recaia sobre nós. Que possamos finalmente, Pai, atender ao convite que você nos faz, para que possamos trabalhar ao seu lado, apesar de todas as imperfeições que somos portadores. E assim, Mestre amado e querido, com você ao nosso lado, nada temeremos, porque sois o nosso pastor e em nunca nos faltará.
E diante dos seus ensinamentos e da tua verdade, Pai, seguiremos confiantes com você à nossa frente, marchando, levando-nos com certeza a todos os recantos onde houver necessidade da boa semente. E aí a colocaremos, e aí a deixaremos com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, porque assim, Senhor, cumprindo a nossa missão que humildemente vós nos deixa fazer, estaremos junto de Ti nesta jornada de evolução, de crescimento e de reflexão. Gratidão, Senhor. E vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, 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 gratidão. E assim será. E eu abriria um espaço hoje, pedindo a todos nós, amigos, companheiros, que vamos manter firme a corrente de orações a favor do nosso querido irmão Carlos, que está necessitando de um transplante de medula, que ele possa ter a felicidade de encontrar um doador. Vamos orar. Existem grupos do Facebook, do WhatsApp, anunciando esse assunto. É um companheiro, é um irmão nosso. E para todos aqueles que estão em situações análogas, que sequer conhecemos, sequer ouvimos falar, a todos que nunca percam a esperança na gratidão infinita, porque a luz nunca deixará de brilhar a favor de cada um de nós. Que assim seja. Lembrando que amanhã não teremos a transmissão ao vivo via Facebook, retornando com a permissão de Deus e dos irmãos da espiritualidade na quarta-feira com a temática autopasse e limpeza fluídica de nossos lares. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.